A gente então volta a falar com o Alexandre Borges, porque temos aí mais uma frase recorrente na CPI, que é essa do jabuti não sobe em árvore. E isso por quê? Porque Omar Aziz levanta uma questão, vamos dizer, não chega a ser uma suspeita ainda, mas levanta uma questão do porquê a Polícia Federal teria ouvido a Emanuela Medradas na véspera do depoimento dela à CPI, ou seja, praticamente tornando-a uma investigada, né? Porque ela seria ouvida como testemunha na CPI, portanto, não poderia usar esse tipo de artifício de não falar a verdade ou de não fazer o depoimento completo, ser obrigada a responder as perguntas da CPI. Agora, a gente lembra, né, que recentemente houve aquele questionamento a respeito de uma suposta interferência, quer dizer, recentemente dentro do governo Bolsonaro, né, de uma suposta interferência na Polícia Federal, com troca de comandos. Depois daquela reunião de abril de 2020 também, surgiu a suspeita levantada pelo ex-ministro Sérgio Moro dessa interferência na Polícia Federal. E aí agora a gente tem Omar Aziz levantando uma suspeita também, ou uma questão sobre o porquê desse depoimento tomado da Emanuela pela Polícia Federal. Na sua opinião, então, Alexandre, a gente pode falar sobre essas coincidências aí levantadas pelos senadores como sendo prejudiciais, tanto à autonomia, que é uma característica que deve pertencer à Polícia Federal, ou também prejudicar o presidente Jair Bolsonaro? Esse é um dos pontos mais delicados do momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. Esse realmente é um assunto muito sério. Foi bom você lembrar aquela reunião histórica de 22 de abril, né, dia do descobrimento do Brasil, que nós descobrimos uma parte do Brasil que eu acho que ninguém queria ver, né, onde você tinha, numa reunião ministerial, entre vários absurdos, entre frases que entraram aí para a história do Brasil, como vamos passar a boiada, enfim, aquelas frases todas que a gente lembra, a gente teve aquela onde o ministro Sérgio Moro foi confrontado com a sua gestão da Polícia Federal e da tentativa dele de blindar a Polícia Federal de uma interferência política. Vamos lembrar que 2 dias depois, o ministro, no dia 24, quer dizer, essa reunião foi no dia 22, no dia 24 de abril, se não me engano, uma sexta-feira, 11 horas da manhã, ele convoca uma coletiva de imprensa e pede demissão e sai do governo. Foi realmente, vamos lembrar, inclusive, naquela reunião, o presidente da República chega, inclusive, a falar com ele: olha, você tem tantas superintendências, eu só quero uma, eu só quero a do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma coisa que aqui no Brasil, a gente vai se acostumando com os absurdos aqui no Brasil, que se você conta para pessoas de outros países, as pessoas ficam impressionadíssimas, mas aqui no Brasil, como é todo dia a gente escuta uma dessas, a gente acaba quase se acostumando. Até porque depois dessa já vieram a minha polícia e o meu exército várias vezes, né? Pois é, exatamente. Então, ou seja, dentro e coerente da mesma ideia, da velha ideia patrimonialista, onde não há funções de Estado. Quando você tem um governo, é quase como se um governo privatizasse o país dentro das suas prerrogativas, dentro do seu projeto político. Engraçado que isso é uma acusação que se faz à monarquia, né? Que a monarquia privatiza um país, e é o contrário. A Rainha Elizabeth tem a mão toda amarrada. Eu não consigo imaginar a Rainha Elizabeth falando da minha polícia, mas a gente, no regime republicano presidencialista, a gente consegue ver um presidente falando da minha polícia, do meu exército. Mas, enfim, o que está acontecendo é o seguinte: realmente, logo depois da saída do ministro Sérgio Moro, que na minha visão até acabou ficando tempo demais no governo, as mudanças na Polícia Federal e na ABIN e no geral no GSI, elas realmente aconteceram. Vamos lembrar, inclusive, que uma das nomeações, que foi do Alexandre Ramagem, que é um personagem da ABIN, diretor da ABIN, ligado intimamente, em termos de amizade, aos filhos do presidente Bolsonaro, era uma indicação ali muito do coração da família Bolsonaro para dirigir a Polícia Federal. Foi uma indicação barrada no Judiciário, que gerou uma polêmica absurda na época, o quanto que o Judiciário poderia ou não se meter numa indicação, mas havia realmente indícios de algum tipo de favorecimento. O Alexandre Ramagem volta, então, à ABIN, e aconteceram todos aqueles fatos que nós acompanhamos, inclusive que chegaram a
o André Mendonça, que estava na AGU, que é um quadro histórico da AGU, 20 anos da AGU, e mantido na AGU no governo Bolsonaro. Ele vai ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, faz um mandato tampão, ocupando ali a gestão do ministro Sérgio Moro por um tempo, e depois retorna à AGU para agora ser a bola da vez para ocupar um cargo do Supremo Tribunal, um assunto que a gente pode voltar e falar depois. De qualquer jeito, o presidente Omar Aziz, mais uma vez, ele está coberto de razão em desconfiar que a Polícia Federal pode sim estar tendo uma função nesse episódio específico e em episódios ligados à condução dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, um papel não republicano, um papel de defesa do governo, de agências específicas do governo. Então, o Legislativo e a Comissão Parlamentar de Inquérito, especificamente o seu presidente, ele tem todo o direito de ir ao STF e questionar e exigir que a Polícia Federal tenha uma postura republicana em relação a esse caso, como em todos os outros.